Olá! Antes de continuarmos, vamos rezar um pouquinho, porque às vezes eu coloco, vocês já rezaram, mas aí eu estou gravando a oração para o final. Então, vou só pedir o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, com muita alegria, sempre com muita alegria, com muita boa vontade, com muito amor no coração, com muito bom gosto, que a gente se encontra aqui toda semana. Nunca assim, com murmuração, com reclamação, não. Com muita gratidão a Deus, porque é muito bom a gente parar para estarmos com o Senhor. Esse, meus irmãos, é o tempo mais bem aproveitado na nossa vida. Hoje, o mundo exige tanto da gente, exige tanta produtividade, o mercado de trabalho, as pessoas, que às vezes a gente parar para ficar com o Senhor dá a sensação de que é como se fosse perda de tempo. Mas não é perda de tempo. Na verdade, eu vou gastar um tempo, mas eu vou gastar da melhor maneira possível. É o tempo mais bem gasto. E que durante essas catequeses, vocês param o domingo para ficar com o Senhor, para refletir, para retornar, que isso possa, de fato, ir tornando um hábito na sua vida. Um hábito, assim, novo e maravilhoso. Que todos os dias você possa encontrar um tempo para ficar com o Senhor. Eu até já falei para vocês que é nesse sentido de que é tão bom uma casa bem organizadinha, onde está tudo no lugar. Eu não tenho mania de organização, não. Eu até tenho um pouco de dificuldade com a organização. Mas eu aprendi uma coisa com meu marido, e isso me marcou muito, porque ele falava assim, aqui em casa tudo tem o seu lugar. Falava para mim, falava para as meninas, aqui em casa tudo tem lugar. Onde que é o lugar disso aqui? E eu aprendi muito com ele nesse sentido. Então, mas isso eu trago para a minha vida interior. No meu interior, no meu coração também, as coisas precisam estar em ordem, porque a gente sabe que a partir do pecado original entrou a desordem na nossa vida. E quando que as coisas 6 vão estar em ordem dentro do meu coração? A partir do momento que eu coloco o nosso Senhor Jesus Cristo no centro, que eu dê a Ele o espaço, o lugar que é dele. Então, a partir daí, Ele mesmo vai me conduzir, vai me mostrar tudo que está fora do lugar, aquilo que eu estou dando espaço demais, que não merece ocupar aquele espaço todo. Né? Às vezes é uma coisinha tão sem importância e está tomando todo o espaço do meu coração, da minha atenção, e está me tirando do sério, né? Me deixando ansiosa. Então o próprio Jesus vai me mostrando isso aí, vai me orientando, me conduzindo para que eu coloque tudo no seu devido lugar, para que eu dê a cada um a importância que ele precisa, para que eu coloque, que eu traga também para um lugar importante na minha vida certas coisas que são tão preciosas e que estão lá fora e que eu não estou trazendo para a minha vida, que eu não estou adotando na minha vida e que são muito importantes. Então, o Senhor vai nos dando esse equilíbrio, vai nos ajudando a dar a cada coisa o devido valor. É o que eu chamo assim, a justa medida das coisas. Isso chama-se equilíbrio, é uma certa maturidade, ok? Então, vamos continuar nossa catequese pegando, inclusive, do artigo anterior. Qual foi o artigo anterior que nós vimos? O 6º artigo, que vai falar da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu e da sua sentada no trono. Nosso Senhor já entra o céu já o acolhe, já acolhe o seu retorno, e ele já senta no seu trono de rei ao lado do Pai. E o Pai entrega a Jesus todo o poder. E o Pai acolhe Jesus,
E Jesus apresenta para ele a sua missão cumprida e o Pai coloca em suas mãos todo o poder. É o Senhor que vai voltar e que vai julgar os vivos e os mortos. É o que a gente vai ver hoje. Até retomando aquela passagem de Atos que a gente viu, Atos 1:10, semana passada, quando Jesus subiu ao céu, e aqueles homens e aquelas mulheres ficaram assim, né, perplexos, olhando. Foi preciso o anjo vir dar uma sacudida nele e falar: o que vocês ficam olhando? Preste atenção numa coisa. Esse Jesus que agora está subindo ao céu, em glória, ele, do mesmo jeitinho que ele está subindo, ele vai voltar. Para dizer o quê, meus irmãos? Que o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Pela segunda vez ele vai voltar. Vai voltar como ele subiu, de forma corpórea, gloriosa, visível, do mesmo jeito que nós o vimos subir. Então, a segunda vinda de Jesus, e preste bem atenção nisso, a segunda vinda de Jesus é iminente. É algo que vai acontecer com certeza e que já está às portas, já está prestes a acontecer. Com a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, o Catecismo da Igreja vai dizer que a instalação definitiva, o estabelecimento definitivo do reino de Deus já entrou em sua fase de consumação. Entendeu? O reino de Deus vai ser instalado, estabelecido de forma definitiva, gloriosa, e essa fase de instalação já entramos nela. Entrou na sua fase de consumação, já entrou na sua fase final. Já começou a se consumir, mais ou menos assim. Com a sentada de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua glória, ele já recebeu do Pai todo o poder, e ele virá. Então, no céu, a palavra vai dizer em Efésios 3, se não me engano, eu não vou ler, mas vou pegar aqui para vocês. Não, Efésios 1. Efésios 1, de 20 a 22, a palavra vai dizer que o nosso Senhor, ele já reina no céu sobre toda a potestade, sobre todas as virtudes, quer dizer, no mundo angelical. E isso aí ele vai estar falando justamente das hierarquias dos anjos. Porque vocês sabem que no mundo angelical também tem a hierarquia. Tem aqueles anjos que estão mais acima e tem aqueles que estão mais embaixo. Eu não sei se é bem isso o termo que a gente pode falar. Mas existe a hierarquia no mundo angelical. Lá o Senhor, o seu reino já é definitivo e já é completo. Jesus já reina no mundo angelical. No céu, para dizer que ele já reina no céu. Na terra, o Senhor já reina por meio da sua igreja, por meio dos sacramentos. Nós que somos o seu corpo místico, a sua igreja, nós já o adoramos, nós já o proclamamos rei, nós já nos submetemos a ele. E essa palavrinha é muito importante. Nós já nos submetemos, já obedecemos a ele como nosso rei, que ele é, e nosso Senhor. Em Atos, vamos pegar Atos 3 aqui, para dizer, antes de nosso Senhor subir ao céu, em Atos 1, os apóstolos perguntaram para ele, já estava mesmo naquela fase de despedida, o Senhor subindo ao céu, prestes a subir, os apóstolos perguntaram: Senhor, quando que o Senhor vem definitivamente instalar o reino de Israel? E Jesus fala para ele o quê? Não compete a vós saber nem o tempo, nem a hora, que o Pai estabeleceu lá no seu poder para voltar. Então, se você perguntar quando que isso vai acontecer, o próprio Senhor responde: não compete a nós sabermos nem o tempo, nem a hora. E é isso que a própria igreja vem falando. Você vê que a nossa igreja ela não fala muito sobre a segunda vinda de Jesus. Enquanto no meio evangélico eles falam muito, a igreja ela não fala. Já apareceram aí tantos profetas marcando o dia, marcando a hora que o Senhor ia voltar, não é verdade? E o que a igreja diz? Calma. O importante não é a hora que o Senhor vai voltar. É você saber que ele vai voltar. E a palavra diz que ele pode vir como um ladrão, numa hora que a gente menos espera. Então, o importante é você saber que ele vai voltar. E mais importante, ou tão importante quanto, é você estar preparado. É você
vigiar e orar. E como que eu vou estar preparado? Nós voltamos lá no início, aquilo que a gente estava falando. Quando eu coloco o Senhor no centro da minha vida. Quando eu começo a amá-lo acima de todas as coisas. E isso eu só vou conseguindo dia após dia, por meio de um exercício. Mas quanto mais eu vou me aproximando, mais ele vai me envolvendo, mais ele vai me conquistando. Porque Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso. Ele vai nos preenchendo. E ele assim, se o nosso coração está aberto, nós vamos cedendo e nós vamos construindo esse relacionamento com ele. Então, em Atos 3, Pedro, Jesus já tinha subido ao céu. O que é que Pedro diz para aquele povo que está querendo saber? Pedro vai dizer assim, arrependei-vos, Atos 3,19, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Virão assim da parte do Senhor os tempos de refrigério, e ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. É necessário, porém, que o céu receba até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus outrora pela boca de seus santos profetas. Então, meus irmãos, esse é o tempo da misericórdia. Depois virá o tempo da justiça. Então, vamos aproveitar esse tempo da misericórdia. Não nos fechamos à misericórdia. Não tenhamos medo. O Senhor recebe cada gesto nosso, cada esforço nosso, cada abertura do nosso coração, cada oração verdadeira, sincera. O Senhor recebe. E nos acolhe e derrama sobre nós a sua graça, o seu Espírito Santo. Deus é maravilhoso. Ele promete o Espírito Santo, naquela fala que ele diz, não compete a vós saber o tempo, ele já vai dizendo também, importante que eu vá e que eu mande sobre vocês o Espírito Santo, que é o que a gente vai ver logo na próxima catequese, sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas agora a gente está falando sobre o tempo que nós estamos vivendo. Então, o Senhor já foi acolhido no céu, conforme Pedro falou aqui. O céu recebeu, ele está sentado no seu trono e está preparando a sua segunda vinda. E a sua segunda vinda, muitas pessoas podem até não acreditar, podem até começar a achar que o Senhor não volta. E a palavra de Deus vai dizer lá, o próprio Pedro também vai dizer em sua segunda carta, vai dizer, o Senhor não está tardando. Não é que o Senhor está tardando, é que o Senhor é misericordioso e Ele quer que todos se salvem. Por isso Ele está esperando para que nós nos convertamos, para que muitos de nós nos convertamos. E eu agradeço muito ao Senhor, apesar de desejar que Ele venha e plante o seu reino definitivo, eu agradeço muito, Senhor, por Ele não ter vindo 30 anos atrás. Sabe por quê? Porque se Ele tivesse vindo, Ele teria me pego em pecado mortal. E eu poderia ter ido para o inferno. E eu teria, porque um pecado mortal sozinho já pode ser suficiente para me levar para o inferno. Então eu poderia ter ido para o inferno com uma grande chance, meus irmãos. E aí nesse tempo que nós vivemos, nós precisamos viver como? Como que você está lidando com isso? Hoje a gente não quer nem ouvir falar em morte. Nós cristãos às vezes estamos morrendo de medo da morte. Precisamos lidar com a morte de forma diferente. Nós temos o céu, a nossa expectativa de céu, de eternidade. No céu, a palavra vai dizer, não vai haver mais choro, nem tristeza, nem dor. Então, eu preciso parar assim de ter tanto medo da morte. É natural eu ter medo, não sei como que vai ser. A gente vai deixar tantas pessoas, tantas coisas, deixar esse mundo onde a gente está aqui com uma certa segurança, conforto. Então, é natural que tenha um medo, mas não que esse medo gere em mim o pânico. Não. Qual é a minha fé? A minha salvação, a herança que o Senhor conquistou para mim é o motivo da minha alegria. Então eu preciso lidar com a morte, com a eternidade de forma diferente. E eu preciso investir mais na eternidade. Por que as pessoas têm muito medo da morte? Porque estão investindo tudo aqui. E não despertam porque nos espera. Meus irmãos, o que nos espera é uma eternidade. Então, vale a pena eu começar a mudar o rumo da minha vida.
vale a pena eu começar a me abrir a essa eternidade, acolher essa eternidade desde já. Acho que eu já falei para vocês a frase de Santa Teresinha. O céu começa aqui, eu escolho o céu. Mas vamos continuar. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Vamos pegar o Catecismo da Igreja, 672. Eu sempre peço para vocês pegarem o Catecismo, mas hoje eu peço assim de maneira insistente, porque é muito importante vocês lerem e compreenderem o tempo que nós estamos vivendo e o tempo que a Igreja está passando. 672 vai dizer assim: Cristo afirmou antes de sua ascensão que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel, que devia trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. Então, quando o Senhor reina, a ordem vai ser restabelecida. As coisas de Deus são ordenadas. O reino de Deus é um reino de ordem. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho. A gente falou lá atrás que o Senhor deixou na mão dos apóstolos a missão de testemunhar. E nós somos essa continuidade daqueles primeiros apóstolos que começaram a igreja. Essa missão é nossa. É assim que nós devemos viver esse tempo, testemunhando, sem medo de que as pessoas percebam que eu sou uma pessoa cristã e de fé, sem medo de falar, de dizer o motivo da minha esperança, da minha eternidade, sem medo de anunciar a palavra de Deus. Vale muito mais, diz a palavra, o próprio Jesus diz, vale muito mais, não foi Jesus, foi Paulo, vale muito mais agradar os homens vale muito mais agradar a Deus do que aos homens. E o Espírito, ali onde Jesus falou, não compete a vós saber nem o tempo nem a hora, ele também falou, importante que eu vou para o Pai agora e mandarei sobre vocês o Espírito Santo. Então, esse tempo da igreja que somos nós, o corpo místico de Cristo, onde ele é a cabeça, é conduzido é o tempo do Espírito Santo. Deseje o Espírito Santo. Todo dia, toda hora. Acolha, saiba que você é templo do Espírito Santo. Mas é também um tempo de provação, de tristeza, provação do mal, que não poupa a igreja e inaugura os combates dos últimos tempos. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, olha agora o que nós estamos vivendo com essa pandemia, quantas mortes, quanta dor, quanto luto, quanta doença. E agora, quantos pais de família com a ameaça da fome, com o desemprego. É um tempo muito difícil. Mas para dizer que esse tempo faz parte, esse momento faz parte desse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de expectativa e de vigília. Além de ser esse tempo de sofrimento, onde o mal se manifesta e não poupa a igreja, nós devemos viver na expectativa e na vigília do Senhor que vem. Vamos para o 675. A aprovação derradeira da igreja. E aqui eu quero de vocês, assim, toda a atenção. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra, da igreja, desvendará o mistério da iniquidade. A gente tem falado que mistério é algo a ser desvendado. Nesses últimos tempos, a igreja vai passar, e já está entrando mesmo nesse tempo, pelo mistério da iniquidade, por muitas provações, onde o mistério da iniquidade, onde o mal vai vir à tona, se tem alguma coisa camuflada, ele vai de fato se manifestar. Onde abalará a fé de muitos crentes. O mistério da iniquidade. Sob a forma de quê? Como sei que esse mistério vai se manifestar do mal? Sob a forma de uma impostura religiosa, que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, à custa da apostasia da verdade, A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo em lugar de Deus,
e do seu Messias que veio na carne. Então, meus irmãos, é esse tempo que espera por nós, um tempo de provação. Não é para ninguém ficar assim assustado, mas para que a gente saiba que a gente viva na expectativa e na vigília, muito próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já falei para vocês assim sobre blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é uma palavra, é um gesto contra contra o que é divino, né? Uma agressão à fé. Não sei se você lembra que na época da Jornada Mundial da Juventude tinha umas feministas lá no meio que estavam tipo pelados mesmo, não sei bem que homem, mulher, sei lá. E eles estavam com o crucifixo, fazendo xixi lá, um tanto de crucifixo, imagem de Nossa Senhora, e eles fazendo xixi em cima do crucifixo, enfiando o crucifixo no ânus. Então, isso é uma grande blasfêmia, é uma agressão muito grande ao que é divino, ao que é sagrado para nós. Heresias, a gente já falou também sobre heresias, demos exemplo de heresias que acontece normalmente dentro da igreja, alguém que interpreta errado a doutrina. E aí sai e puxa um monte de gente. A doutrina verdadeira é estabelecida e vem alguém e diz, não, isso aqui não é assim. E começa a interpretar, a ensinar errado. Isso chama-se heresia. E o que é que fala o catecismo aqui hoje? Vai falar de uma grande apostasia. O que é apostasia? Apostasia é a perda da fé. Então, essa impostura religiosa, ela vai levar muitas pessoas a perder a fé. E isso já está acontecendo, porque a verdadeira fé, eu falo para vocês, perder a verdadeira fé. Não é que não vai dizer que não tem fé, não. Mas a verdadeira fé, que é essa fé que nós estamos estudando, que é essa fé que eu estou aqui apresentando para vocês. Eu estou dizendo, eu não tenho autoridade para ficar aqui falando do que eu acho. Quando eu digo alguma coisa que não está no catecismo, eu dou aqui a minha opinião, isso que eu entendo assim, eu vejo assim. Mas o que eu trago para vocês é o que o magistério da igreja ensina. E eu tenho dito para vocês, isso é uma preciosidade. Isso é a verdadeira e autêntica e cristalina fé da igreja. Quando eu falei da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, da trindade, das três pessoas, quando eu falei do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor, o único Salvador. Isso é a nossa fé católica, de Deus Pai, um único Deus, poderoso, Ele